E a partir de agora, a gente vai tentar analisar tudo o que aconteceu antes e depois dessa jogada crucial, tá? Se você está assistindo um corte desse programa e no final vai dizer, pô, os caras não falaram sobre o lance, falamos 50 minutos sobre o lance, e isso vai estar em outro vídeo, tá? A partir de agora a gente vai falar sobre futebol, sobre pouco futebol inclusive, porque foi uma partida em que os dois times mostraram porque estão atravessando uma crise. Mas repito o que eu disse lá na abertura, mostraram por caminhos diferentes. De um lado, um Sport de Pepa que não consegue sequer tentar uma mudança estrutural, técnica, nas escolhas dos jogadores. O Sport não consegue sequer tentar mudar um pouco a sua forma de jogar, a sua forma de encarar as partidas, a sua lógica de relação e de escolhas dentro do elenco. O Sport não consegue sequer mudar isso. E espera que, repetindo os mesmos erros, que talvez aos olhos de Pepa não sejam erros, mas aos olhos de basicamente todo mundo são erros até graves, o Sport espera aquela máxima de que você repete os erros e quer um final feliz, e quer um final diferente. E não vai ter. Se você faz o mesmo caminho, da mesma forma, vai chegar no mesmo lugar. E me impressiona muito a dificuldade e a incapacidade de aprendizado, né, de ver o erro, identificar o erro e corrigir, que Pepa demonstra ter no comando do esporte. Para mim, já saindo a alguns jogos do aceitável e do limite, já estamos pro além do trabalho de Pepa. O trabalho de Pepa, para mim, já deveria ter sido encerrado. Mas também me surpreende que a gestão de futebol do esporte compactue com isso, concorde com isso, aceite isso, assine embaixo disso. Tá? Quando o esporte perde para o Red Bull Bragantino da forma que perdeu, nós destacamos que seguir com Pepa repetiria passo a passo as escolhas de quando o esporte seguiu com Guto Ferreira depois de perder para o Curitiba da forma que perdeu na Arena de Pernambuco. Mas eu lembro que Cássio e Cauê, eles até puxavam um jogo anterior que o Sport perde para o Vila Nova. E diz, ali já deveria ter encerrado, mas deram o jogo do Curitiba. Então vamos lá para o máximo do máximo do máximo, que era, depois do que aconteceu contra o Red Bull Bragantino, dar o jogo do Corinthians. Eu já era contra. Mas vamos lá que descem o jogo do Corinthians. O Sport jogou os 25 piores minutos que um time de Série A jogou nesse brasileiro. O Sport foi massacrado, bombardeado pelo Corinthians. Eu não sei como uma daquelas bolas não entrou. Tá? E ainda assim, o Sport melhora no jogo, faz um gol, vai para o vestiário e o treinador, que tinha identificado o tamanho do erro em ter deixado Lucas Lima no banco e ter entrado com Arthur Souza. Ele identificou porque ele mandou o Lucas Lima aquecer com 15 minutos. Ele permanece no erro, ele segue no erro. E o segundo tempo recomeça com o Sport levando o gol. Estou falando ainda do jogo contra o Corinthians. O Sport vem para esse jogo contra o Fortaleza. Perde outra vez Sérgio Oliveira, com desconforto muscular. Versão oficial, né, do clube. Perde Rivera, peça importantíssima, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Ou seja, você vem para um jogo em casa que é muito mais pontuável do que um jogo na Neoquímica Arena, independentemente de quem seja o adversário. Independentemente de quem seja o adversário, jogar em casa é mais fácil pontuar do que jogar no Neoquímica Arena, onde o Sport nunca trouxe um empate. O Sport joga com desfalques,
joga descaracterizado e durante a semana, inclusive, saiu no GE uma informação de que Fabrício Domingues treinou como titular. Não sei se a repercussão interferiu ou não, mas a gente viu uma escalação sem Fabrício Domingues, porém com Carlos Alberto. O Sport ganhou, eu vou dizer aqui entre aspas, de presente de Vojvoda, um Fortaleza completamente descaracterizado. Não foi mais do que um rodízio. Foi mais do que poupar alguns titulares. O Fortaleza escolheu colocar um time muito abaixo do seu máximo. Escolheu poupar os jogadores, escolheu dar o descanso. A partida foi extremamente desgastante da madrugada de quinta-feira, lá na Colômbia. O Fortaleza precisou ir para Manaus, de Manaus para o Recife. Tá? Se ele colocasse os titulares, seriam titulares extremamente desgastados. Ele tentou reduzir ao máximo o tempo de alguns titulares em campo. Tá? Você vê que Davidson entra na reta final e ganha todas as bolas em cima da marcação do Sport. Todas as bolas. É algo que Lucero não vinha conseguindo fazer. Está realmente atravessando uma fase muito ruim, Lucero. Então, Cássio e JP, o Sport ele ganhou o melhor desenho possível de adversário, que é um time que não vem jogando bem, descaracterizado. E tão descaracterizado que mexe até no foco dos jogadores. E o que a gente viu foi o Sport com enorme dificuldade de se impor diante de um Fortaleza fragilizado. As duas primeiras chances claras de gol são do Fortaleza no jogo. São chances muito claras, a de Pikachu e aquele outro bate e rebate na área que Chico acaba cortando, acho que é uma finalização de Lucero. Até que ali do meio para o fim do primeiro tempo, o Sport consegue, enfim, gerar mais volume ofensivo e tem uma série de chances. Tá? Inclusive parte delas já com Arthur Souza em campo. E aí, até foi passado na transmissão que foi a primeira reação negativa do estádio para Pepa. Ou seja, houve uma trégua prévia para Pepa, mas na hora que Paciência sente o desconforto muscular e pede para sair, ele chama Arthur Souza. Arthur Souza, que veio para não jogar, Cássio, se torna o centroavante que mais jogou pelo Sport nessa Série A. Eu acho que essa entrada, essa trégua, a interpretação de Pepa talvez não seja muito forte dele. Eu acho que foi a mesma, foi algo semelhante à do intervalo na Neoquímica Arena. Tipo, o Sport fez aquele primeiro tempo, reagiu ali no final do primeiro tempo, mas no final o 0-1 era um placar absurdo para o que foi o primeiro tempo. Ao invés de pegar aquele resultado e falar, pô, consegui um resultado desse, vou tentar ajustar o time para defender esse resultado, ele interpretou, parece interpretar, funcionou. O primeiro tempo funcionou e volta do mesmo jeito. É um pouco dessa trégua. De repente, na hora que ele está tendo a trégua, ele deve ter pensado, porra, está todo a favor hoje, então eu posso fazer o que eu quiser aqui, inclusive colocar Arthur Souza, sem se dar conta de que não, meu amigo, se você fizer algo completamente sem noção nesse jogo, você perde o apoio que, porque futebol as pessoas torcem, pelo motivo das pessoas torcerem, as pessoas estão lhe apoiando durante 20 minutos, 30 minutos, mas não é nem questão de merecimento, é questão de estar apoiando o clube, tentando, lutando, mas na hora que você cruza uma barreira, eu acho que ele cruzou essa barreira, de forçar essa barra com Arthur Souza, eu acho que é forçada de barra já. Aí eu acho que ele perdeu o campo naquele momento, Fred. Exatamente, Cássio. Ele é vaiado ali pela primeira vez. Arthur Souza, na primeira bola dele, ele tira o que seria uma finalização de Barleta na pequena área. Né? Lucas Lima encontra uma bola ele perfeita fez isso 2 vezes. Barleta. Mas a segunda estava o impedimento, mas a segunda deu um crédito, porque a segunda ele tinha uma condição de cabecear. A primeira não, a primeira ele estava assim e ele simplesmente. Ele tira a bola que seria uma finalização de Barleta na pequena área. E não é culpa dele. Ele está ali se esforçando. Ele foi contratado para ser terceiro reserva. Não deveria ter sido contratado para ser terceiro reserva, porque se ele não cabe como terceiro reserva no Red Bull Bragantino,
é melhor ele rodar na Série B, fazer jogos, ganhar minutagem. Mas vai ser a mesma, tá parecendo que vai ser a mesma coisa do 14 do ano passado. Vai jogar Exatamente. 500 vezes até. E hoje ele é líder de minutagem. Hoje é líder de minutagem nesse esporte. Então o esporte não consegue o gol. Não acho que foi um volume assim para dizer, oh meu Deus, merecia sair vencendo por 1-0 e não fez o gol. Não. Não foram chances assim claríssimas. A melhor chance Teve duas é a chances primeira claríssimas. chance de Carlos Alberto, muito clara. E a Tá? segunda, E aquela as duas dele. segunda, Tinga acompanhou Claríssimo. muito bem ali. Tinga acompanhou muito bem, dificultou um pouco a finalização dele naquela Na minha segunda opinião, bola. chance claríssima. Foram duas. Mas aí vem o segundo tempo, tá? Vem o segundo tempo e o Sport já não produz mais nada. Leva um tempo enorme até fazer as mudanças que deveriam ter sido feitas no começo do jogo. E aí a gente vê um Sport que eu não sei se cansa ou se a entrada de alguns titulares do Fortaleza pesa o suficiente para ir mudando a dinâmica de jogo. O Fortaleza passa a ter mais a bola, a se impor mais. Surgem algumas chances e numa falha inacreditável de Chico, né, que leva um banho da bola. Acontece, né, o chute de Pikachu para essa No fim das jogada que a gente já contas, passou. esse 50 lance minutos. aconteceu por uma falha grave de Chico. Exatamente. Uma finalização de Pikachu que a gente já levou quase que uma hora debatendo. Depois disso, eu achei o Fortaleza melhor no jogo, tá, Cássio? Até os minutos finais, foram 12 minutos de acréscimos. Eu achei o Fortaleza melhor do que o Sport em toda essa reta final do jogo. Acabou que também o árbitro ficou parando muito, me pareceu talvez assustado depois de toda a polêmica, picotou mais o jogo. Chegamos a ter uma expulsão, né, de Tite na reta final. Mas aí o Mas Fortaleza faltava consegue virar a chave. Não, faltava tempo. Faltavam 5 minutos. 5 minutos. Tite gastou 1 minuto para sair. Pikachu, nos últimos 2 escanteios, gastou quase 1 minuto para cobrar os 2 escanteios. E Isso. nenhum jogador do esporte cobrou do árbitro a reposição do tempo. Zero. Então, assim, eu acho que o Fortaleza está na parte dele, assim, de gastar, tem que fazer dessa forma. E a falta do esporte de se ter um campeonato também é um problema do esporte, naturalmente. Mas, assim, é impressionante como, para mim, foi visível. Por exemplo, na hora que Tite está caminhando e está no papel dele, de gastar o tempo, o Fortaleza vai ficar com um jogador a menos, já chega, alguém do esporte já chega no árbitro, tá andando, se liga no tempo. Ninguém. Assim, foi normal, foi caminhando. Mas o mais curioso é que nesse momento, se tinha algum time que poderia querer mais jogo, era o Fortaleza, né? Não, nesse momento não, JP. O esporte vai ficar com um a mais? Não. Pelo que estava acontecendo no jogo, o Fortaleza era melhor. Mas aí na hora que o Tite é expulso, é outro jogo. Pô. O Tite foi expulso. Não, eu sei. O esporte tem que querer, mas o jogo estava mais pro Fortaleza, inclusive após a substituição. Mas mesmo se estivesse mais ao Fortaleza, pela ótica do esporte, viés do esporte, lógico. Pela ótica do esporte, um time que não tem vitória, não podia, tinha que ter tentado ao máximo esticar o tempo da forma como foi, mesmo que não tivesse sucesso, como eventualmente não teve. Mas, assim, a passividade é um ponto, assim, que grita, assim, também. Eu digo, quem olhar o VT pode olhar os dois lances. O Fortaleza completamente correto, meu irmão, de gastar o tempo. Sobretudo porque já estava, repito, nesses lances que eu estou comentando, já estava com um a menos. Gastou o tempo e ninguém do esporte reclamou nada. E aí ficou por isso, meu jogo acabou em 57. E essa é a minha visão, tá, Cássio? A gente vai ainda passar para os análises individuais, falar mais de Pepa, mas assim, eu não consigo ver o esporte tendo mais um centímetro de melhora. Eu acho que o time vai piorando a cada jogo, vai perdendo capacidade de evolução, alternativas de jogo. É um mais do mesmo, é um ciclo de que vai levar o esporte, se as coisas não mudarem, cara, se o esporte vai ser um daqueles times que vai pontuar abaixo dos 20 pontos. Tá? Se não houver um rompimento imediato do que está sendo feito para tentar outro caminho. Ninguém tem certeza que o outro caminho vai dar em algum lugar, não. Mas esse para chegar. Esse vai ser assim: a cada 3 jogos faz um ponto, aí talvez em algum momento uma bola entre e acha uma vitória, mas vai ser isso, tá?
Não vai ter time mais frágil do que um Fortaleza tão descaracterizado pela frente, não, tá? O Fortaleza abriu mão desse jogo e praticamente ganhou a partida. Fala, E já tinha seus desfalques, né? Por exemplo, não teve Brits, não teve Moisés, e mesmo assim, com as peças que tinha, poupou, foi dando minutagem para os caras, e na hora que foi incorporando, melhorou na reta final, como vocês JP falaram. Só discordei de JP só na hora que ficou com a mais. Na hora que ficou com a mais é uma mais, seria outro jogo. Mas até ali, do gol não validado até a expulsão de Tito, Fortaleza tomou os headers do jogo. E foi colocando gente, pô. Aí sai Bruninho, aí entra Zé Wellison. Aí daqui a pouco entra Davidson. Mas foi incorporando e foi ganhando uma cara mais sólida para a capacidade que o time tem, historicamente, embora não esteja na boa fase. Curiosamente, hoje não vence mesmo 8 partidas. Mas o Fortaleza é um jejum que inclui a Libertadores. O Sport é um jejum que inclui o Altos na Copa do Nordeste e o Retrô, do Pernambucano. E sobre a partida, fui pontuando alguns comentários de Fred, porque eu concordo muito com o que ele trouxe. Eu vou até, Fred, abordar mais na consequência que você disse. Porque a consequência, que no caso é a continuidade do trabalho, é exatamente isso. Ó. Veja, Pablo está machucado, Paciência também está machucado, saiu com 40 minutos do primeiro tempo. Vai ser Arthur Souza contra o Fluminense, pô. Tipo, o Sport tá fadado a ter essa opção assim, porque tem que jogar com essa peça, não dá para fazer, não tem ninguém que faça. Assim, é quase jogar com a menos, pô. Se dentro da Série A. O Sport não se coloca numa condição de ter pelo menos 11-11 num nível técnico minimamente aceitável para o que está se disputando. Assim, a participação de Arthur Souza na primeira divisão, jogando pelo Sport, de repente pode até render na primeira divisão em outro clube e tal, em outro momento, ou até no próprio Sport sob outro comando. Mas da forma como ele vem sendo utilizado até aqui, não é... Veja, até me perguntaram agora, um torcedor, pô, Saulo Alexandre, você tá na minha cara. Nobres jornalistas, vocês aceitam passivamente esse absurdo? Isso é ele comentando... Pedro Maranhão dizendo que os treinos do Sport são abertos 15 a 30 minutos. Primeiro, eu acho que clube... É uma coisa do passado de jornalista acompanhar o treino inteiro. Vendo hoje, assim, eu acho que treino tem que ser fechado mesmo, irmão. Você tá treinando para se preparar e tem lá 10 caras olhando o que tu tá fazendo pro próximo jogo. Eu acho que o treino tem que ser fechado. Assim, eu acho que eu não sou contra essa linha, não, é que ele falou. Dito isso, Arthur tem que ser assim, Cristiano Ronaldo nos treinamentos, para toda semana, só é o cara que vai me ajudar. Porque na cabeça de Pepe é isso, quando o treinador escolhe, esse é o cara que vai me ajudar. Infelizmente eu perdi Gonçalo Paciência ali, 40 minutos do primeiro tempo, sentiu qualquer coisa aí, tá saindo, e tenho que colocar um centroavante com estatura para manter o esquema do Sport. Ele não testa de jeito nenhum Carlos Alberto nessa função e outro cara fazendo a ponta. Não testa. Não adianta a gente falar que Carlos Alberto jogou assim no América, Carlos Alberto jogou assim no Botafogo. Não interessa. Ele não testa. Ele vai ser campeão brasileiro, vai ser lanterna do campeonato e a gente não vai ver isso, porque ele já teve todas as oportunidades do mundo e ele simplesmente não testa. Centroavante é o que ele fala. É Paciência, Pablo e Arthur Souza. Na hora que Paciência sentiu, ele poderia modificar a estrutura do time ou poderia fazer um outro jogador fazer a função do centroavante. Não, ele insistiu pela mesma função. E essa troca, independentemente do primeiro lance, Arthur atrapalhou de fato. Mas assim, olha o restante do jogo. Você não consegue você não consegue ter uma jogada onde apareça assim, não sai nada, pô. Não é possível assim que Pepa, a sua comissão técnica, a direção do esporte, que todo mundo acha normal assim, essa utilização que vem minando o ataque, que já é um ataque falho, é um ataque que tem... Quantos gols o Sport tem, meu Deus? São 3 gols em 6 jogos, sendo um contra. Bola rolando, o Sport só fez um gol. Que o outro foi um gol contra a cobrança de escanteio, e o outro foi um gol contra uma cobrança de escanteio que fez um gol, mas foi uma cobrança de escanteio, bola parada. Bola rolando, o Sport tem um gol, que é aquele gol lá de Sérgio Oliveira. Então, assim, na hora que o ataque não funciona, Arthur Souza faz parte dessa estatística. O ataque não funciona, entre outras coisas, porque ele faz parte do ataque. Não dá para desconsiderar isso, não, pô. Não dá para desconsiderar, inclusive, o futebol de outros jogadores que acaba caindo
por ter uma referência tão abaixo do mínimo aceitável. Então, foi uma escolha de Pepa. A escalação inicial, até do IT, Fred, que foi um feijão com arroz. Aí um cara, pô, Cássio, cabia Atencio não? Aí eu achei massa que outro torcedor falou, Cássio, se tivesse, o cara comentou em cima do outro. Pô, velho, mas se fosse Atencio ali no lugar de Carlos Alberto, aí era uma lasanha. O feijão com arroz é justamente assim, uma comida boa, mas uma comida mais simples, ou seja, eu fiz pelo menos o básico ali. Podia ter sido uma escalação melhor? Poderia. Mas, para a sinalização que teve durante a semana de ser Zé Lucas, Duqueiroz e Fabrício, eu abracei o meio de campo do jeito que foi, tranquilamente. E aí foi, o Fortaleza teve sua chance, uma cobrança de lateral, que foi o lance de Pikachu, uma desatenção. Foi do lado esquerdo, foi do lado de Chico. Chico acabou não fazendo uma boa partida dessa vez. Embora ele salvou o segundo lance, mas ele falha nesse primeiro lance do chute de Pikachu, que foi a única defesa de Kaique França no jogo, tá? Embora é a única defesa de Kaique França na partida. Foi um lance perigosíssimo, mas só foi essa. Foi o primeiro lance do jogo, não tem nenhuma outra defesa na partida. Quando tem essa substituição aos 40, aí que já foi dito aqui, eu acho que ele perdeu a arquibancada ali. E na hora que perdeu a arquibancada, começou a ser chamado de burro. Os gritos de Atencio que estavam parados ali começaram a surgir. Porque, pô, se o cara tá tendo a oportunidade de substituir, que o cara vai substituir o outro cara que nunca dá certo, perdeu a arquibancada. Na verdade, essa arquibancada, francamente, ele já tinha perdido. Por torcedor ser, o cara não quer. Meu irmão, se é pro time ganhar com o Pepa, o cara quer que o cara vai ser com o Pepa. O cara não vai secar, o cara não vai secar o Sport para que Pepa saia. O cara quer que o Sport vença e que se vencer com o Pepa, venceu com o Pepa. Então vai torcer pelo pacote que está em campo. Mas tem hora que, na hora que o próprio pacote começa uma autossabotagem, podemos dizer assim, vamos dizer assim, nem é que ele fez para sabotar o Sport, isso não, mas que faz uma coisa que não funciona, é melhor dizer isso, que faz uma mudança que nunca funciona, aí você perde aquele fiozinho de apoio. Termina esse jogo, o que é que fica para o próximo? O do Fluminense. É mais uma semana. O Sport não joga Sul-Americana, não joga Libertadores, não joga a Copa do Brasil. Todo meio de semana do Sport, até a parada da Copa, é treino. É ambiente. O pós-jogo de Pepe dizendo que o time está evoluindo, que teve boas chances. Pô, tá fazendo o trabalho dele, beleza. Aí vai dar o jogo pro Fluminense. Jogo dificílimo, vai ser a mesma coisa. Aí vai acontecer o quê? Volta Rivera, aí Sérgio Oliveira volta, aí joga Sérgio Oliveira. Aí, de repente, no outro jogo, que é na Ilha do Retiro, aí, de repente, Sérgio Oliveira já não joga, aí sente, aí outro cara sente. Vai ficar sempre nisso. E nunca vai se olhar a tabela, pô. Nunca vai se olhar a tabela onde dava para pontuar mais, onde dava para ter uma... Assim, então, o trabalho de Pepe é ruim, mas a da direção de futebol também é muito fraco. Em olhar a tabela e enxergar esse trabalho de Pepa como um trabalho de continuidade ainda. São 8 jogos, 6 derrotas. Assim, eu confesso de cabeça, o Sport está quebrando um paradigma, sem dúvida nenhuma. Está sendo disruptivo. O Sport está sendo disruptivo. Porque eu nunca, de cabeça, Fred, eu não me lembro de alguém apanhar tanto e continuar sendo treinador do Sport. Não, simplesmente não me recordo. E o Sport já foi lanterna do campeonato, já foi lanterna 2001, 2009, 99. Assim, eu não me lembro de tantas derrotas assim, e até nos sucessos serem sucessos problemáticos, como foi o título pernambucano, a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, enfim, com tudo isso, e ter um nível de credibilidade interna ainda, sem que o trabalho justifique. O treino não é aberto ao público. Como o Pedro Maranhão falou, o cara falou, eu já trouxe aqui, entre 15 e 30 minutos, no máximo é aquecimento, deve ser aquecendo o goleiro. Coletivo, basicamente, acho que dificilmente se abre. E eu acho que está correto, detalhe, eu acho correto. Mas, nessa parte que ninguém enxerga, o trabalho deve ser algo assim, excepcional, num nível que a gente não entende. Porque sendo algo básico, sendo algo feijão com arroz, como a gente viu hoje na escalação, é um trabalho que, de Pepa, já a parcela de Pepa, da minha parcela de Pepa, a bolinha vermelha, mas, meu irmão, para mim, já ficou para trás. Pepa é um Walking Dead, assim, no comando técnico do Sport. Acho que é mais uma questão de escolha na direção, que acho que o trabalho continua e vai dar mais uma semana. Mais uma semana significa o quê? A 7ª rodada? Aí vai lá, de repente, surpreende o Fluminense. A troco de quê? Como o Fred falou, uma bolinha entrou. Porra, o Sport não tem nem resultado, nem desempenho. Pô. E a bolinha não vai entrar, Cássio. Pode até entrar uma bolinha, mas vão entrar outras bolinhas do lado de cá. Dificilmente o Sport vai trazer um resultado do Rio de Janeiro. Vão ser o quê? 2 pontos...
em 7 partidas, assim, eu não sei o que os caras enxergam, assim, de verdade. Parece que seria surreal, para completar, surreal mesmo seria Pepa falar: eu já deveria ter sido demitido 2 semanas. Aí, meu irmão, aí eu acho que viraria série da Netflix. Viraria esquete. Se numa segunda vez a gente ouvisse o treinador do Sport dizer isso, porque foi o que Anderson falou. Mas a impressão é que em algum momento ele vai dizer algo do tipo, assim, porque a gente tá vendo um filme repetido, pô. Cássio, é isso, tá? É assustador. Repito, eu já estou entrando numa fase relacionada a Pepa perigosa, que é aquela fase de não ter mais. Já chegou no limite do que eu poderia criticar, do que eu poderia apontar de erros. E aí, quando você passa disso, você fica numa fase perigosa, tá? Você chega numa fase perigosa porque o que a gente está assistindo de longe, de perto, de forma muito clara, é alguém dando um murro na parede, sabe? Alguém dando um murro na parede, tentando por repetição, tentando ver se a sorte ajuda, se algo simplesmente muda. Repito, sem que mudanças sejam feitas, sem que tentativas sejam feitas, sem que soluções sejam apresentadas. Para mim, é dificuldade de aprendizado, tá? Dificuldade muito grande de gestão de futebol. E aí eu vou falar o que eu trouxe em alguns dos últimos programas. O que eu mais tenho medo nesse momento, o que eu mais temo nesse momento é, primeiro, que Pepa tenha embarcado naquele discurso, e embarcou, né, não só no discurso, já interferindo para além do discurso, na sua forma de trabalho, de que assim, veja, está todo mundo equivocado. Está todo mundo equivocado. O meu trabalho é bom, o meu trabalho é esse, as coisas vão dar certo, mesmo que a gente perca 15 jogos, a gente vai ganhar o 16º, e se for rebaixado, é porque tinha que ser rebaixado mesmo, mas o trabalho era esse, tá? Não vamos nos importar com resultados. Se ser rebaixado é o que tinha para acontecer esse ano, a gente vai ser rebaixado, mas a linha vai ser mantida, tá? Eu me preocupo que Pepa tenha entrado nessa, de que ele tá certo, tá todo mundo errado, e Arthur Souza mesmo tem que jogar, e Titi Ortiz não tem que jogar, e Atencio não tem que jogar, e é isso mesmo e pronto. Só que Pepa a gente conhece aí trabalhando no esporte há alguns meses. O que me preocupa é ver a direção caindo de novo naquela bolha de 2023. De nós contra todos. Vamos provar que nós estamos certos desde sempre. Não vamos mudar o treinador, não vamos dar o braço a torcer, não vamos reconhecer que nada foi errado, não vamos reconhecer que investimentos são errados, vamos dar entrevistas desafiando a torcida a fazer uma fila do perdão no dia que Carlos Alberto acertar um chute na barra. Ou que Matheus Alexandre tenha alguma outra chance de pisar no gramado e consiga sair do gramado sem cometer um erro grave. Eu não acho que essa é a melhor forma. E eu estou falando aqui da forma mais leve e branda possível. Eu não acho que a melhor forma de gerir o futebol seja um nós contra eles. Seja, o que importa é aqui, ó. Somos nós 2, nós 3, nós 4, não sei quantos são. Estamos fechados, é nisso que a gente acredita, é em Pepa, é nesse time, é dessa forma. E as rodadas vão passando e cada vez mais o esporte vai ficando num buraco em que uma matemática de reação vai começando a exigir que seja realmente a transformação no futebol de altíssimo nível. Eu não acho que esse elenco do esporte vai ser capaz, Cássio, de mudando o treinador, chegar em um altíssimo nível. Então, assim, talvez ele consiga chegar no nível de competitividade. O risco de Z4 já é gigantesco, mas assim, nesse momento, o que a gente está debatendo é: esse time vai pelo menos competir, porque nesse momento, Fred, o esporte vai ser tá caminhando para ser uma figura melancólica no campeonato. É isso. E aí só voltaria a competir, Cássio, se passasse a ter um desempenho de alto nível, como foi o Fortaleza em 2022.
Mas o Sport não vai ser o Fortaleza 2022. Até porque o Fortaleza de 22 é um time que, na hora que o calendário deu uma folga, era um time que era um time melhorado, mais encorpado, e o time tinha ficado em quarto lugar no ano anterior. Olha a diferença. Exatamente. É um time que estava na quarta de final, chegou às quartas ou oitavas da Libertadores? Oitavas da Oitavas, né? Libertadores. Que chegou nas oitavas da Libertadores e quando caiu na Libertadores, voou no Brasileiro. O Sport não. O Sport não ganhou do Retrô. Em O Sport, casa. inclusive, está sendo o contrário. O Sport está jogando agora no momento em que todo mundo está tendo jogo no meio de semana. Exatamente. O Sport está pegando elencos rodando, como hoje o Fortaleza. Então, assim, se a situação do Sport chegar no nível de que para reagir tem que ganhar 2 de 3 jogos, a cada 3 jogos ganhar 2, não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? E é assustador porque são 6 partidas e a sexta não foi melhor que a quinta, que não foi melhor que a quarta, que não... e assim vai. As melhores partidas do Sport foram as 2 primeiras, Cássio. E talvez um tempo do jogo contra o Vasco. O Sport chegou a jogar bem ali contra o Vasco em um certo momento. Depois dali, são 3 jogos Derrota muito, chama muito derrota. fracos do Sport. A gente fala É. 200 vezes. Derrota chama derrota. E quem é que vai chamar outra coisa diferente? É o mesmo cara que está chamando derrota? É isso. JP, você quer fazer alguma contribuição direta sobre o esporte? Algo a dizer aqui direto sobre o esporte? Não, Fred, a princípio eu acho que o que vocês trazem é muito também do que eu penso. Acho que seria só seguir com a mesma interpretação, né? a mesma ideia. Acho que para o momento tá suficiente. Perfeito, porque aqui na nossa divisão a gente vai fazer toda a análise do esporte, vai trazer inclusive agora as análises individuais e depois a gente faz do Fortaleza para que nos vídeos de cortes a gente tenha uma edição mais tranquila e uma linearidade maior. Tá? Então, Márcio, vamos para as análises individuais do esporte para que a gente possa iniciar aqui as análises individuais do Esporte Clube do Recife. Esse belo trabalho visual aí que Márcio trouxe. Márcio, antes da gente começar, vamos adiantar um pouco os superchats, porque, claro que a maioria dos superchats aqui são direcionados ao esporte. Vamos analisar, trazer alguns superchats para a gente debater. Tá? Jefferson Nunes, o esporte é um deserto de criação. Concordamos. Bruno Souza, depois de Arthur, o time acabou. Mesmos erros, fora Pepa. Tá? Muito na nossa linha aí. Oelissen. Atacantes errando tudo. Chico deu o gol do Fortaleza. Pepa pode escalar mal e substituir mal. Mas com frieza, a frase time mal treinado cabe aqui? Cabe sim. Oelissen, claro que cabe. Mal treinado, sem soluções, sem alternativas. Tá? André Luiz Araújo. Pepa já caiu. Arthur Souza jogando de zagueiro, tá? Não caiu e não sei se vai cair. O que é pior. O que é pior. Deu a entrevista coletiva, mais uma vez, na mais absoluta normalidade. E aí Henrique Vieira de Mello fala justamente sobre essa coletiva. A entrevista de Pepa foi uma das coisas mais constrangedoras que eu já ouvi. Hoje ficou claro que falta diretor e presidente ao esporte. É uma vergonha. Eu vou até ler aqui, tá? Um trechinho da entrevista de Pepa que Márcio separou pra gente, tá? Nós fizemos de tudo. O grupo tentou de tudo. Porém, precisamos ser mais concentrados. Tivemos 2 grandes chances, mas estávamos desconcentrados. Por isso não conseguimos marcar. No primeiro tempo fomos melhores, criamos mais, mas no segundo tempo praticamente não teve jogo. Fortaleza ficou segurando o tempo, eles fizeram isso na Copa do Nordeste, mas o que nos resta é seguir trabalhando. E outra aspas, ele diz: precisamos marcar mais gols. Nos últimos jogos tivemos 4 bolas na trave. Fomos prejudicados pela arbitragem, mas não podemos ficar lamentando. O que podemos fazer é seguir trabalhando. Desde o jogo contra São Paulo e até agora, na 6ª rodada, estamos mostrando que temos potencial para evoluir. Eu discordo frontalmente dessa última frase, tá? Mostrando que tem potencial para evoluir.
Sobretudo com a base do comentário sendo o que a gente vem demonstrando. Assim, não... Eu realmente não consigo Aí, enxergar. o ataque precisa fazer mais gols. Disse o treinador que aciona uma peça nula no ataque todo o santo jogo, porra. Assim, então, assim, é até curioso, na verdade. Ele saber dessa carência e fazer a escolha. Todo jogo Vamos ser a mesma seguir. escolha. Tem mais um ali de OLS, hein, Márcio? 8-1 finalizações certas para o Sport, né? Hoje. A de Kaique, eu disse, foi aquela, foi o chute de Pikachu. Agora, a bola do Fortaleza nem conta sequer como finalização certa, é foda. É foda, porque ela conta trave. Com bola na trave, né? E na lógica é quicou na linha. Então ela não foi no alvo. O gol sequer. Trave para fora, né? Trave para fora. Não, Como trave na linha, não seria para fora, seria. Trave e linha. E trave e linha. Foi o famoso segue o jogo, né? Segue o jogo. Vamos trazer aí. Ele não entra nem para finalização certa. Boa noite, né, seu Davidson. É muito triste o futebol apresentado pelo Sport, principalmente depois das mudanças. Ele coloca o que a gente esperava, porém o que vemos é um time que praticamente nunca jogou junto. É isso, seu Davidson. Sem um pingo de entrosamento. A sensação dos segundos tempos do Sport é que nada que é colocado em campo é treinado. Essa é a sensação. Tá? Vamos seguir com mais alguns superchats, né? Caio Alves, né, dizendo que Arthur Souza foi o centroavante do Sport em 5 dos 6 jogos da Série A. Planejamento bem feito é isso. Quando esse jogador foi contratado, se você perguntasse, de 38 rodadas, vai jogar quantas? Se eu dissesse 5, eu acharia muito. Eu também acho. A gente falou, Cássio, no dia ele não tinha nem chegado. É aquela contratação do cara que vem para não jogar. 5 a de gente 38. chamou disso. A gente chamou. Que grande erro cometemos. A gente falou. É aquela contratação que vem para não jogar. De 5 de 38 eu acharia muito, mas é 5 de 6. E eu, mais uma vez, chutou alguma bola na barra? Nenhuma vez, porra. Assim, nenhuma. Assim, e ele fala das outras. Porra, assim, não é pegar no pé do cara, não, porra. Assim, o jogador não tem culpa nenhuma, meu irmão. Foi contratado, tá tentando fazer o dele, só que o nível do jogo tá acima do que ele pode apresentar. E o treinador não acha isso. A bronca não é nem o jogador ter esse nível. A bronca é o treinador achar que não, pô, cabe. Guga Love até acabou de chegar o superchat dele. 192 minutos de Arthur Souza. Estamos mesmo na Série A. Difícil, né? Difícil demais. Se fosse na Série B, o Sport estivesse na Série B, onde está caminhando, já seria um problema. O Sport está com 6 rodadas na Série B, Arthur Souza jogou 192 minutos, eu já acharia um problema. Vamos seguir, Márcio, com superchats aí, a gente está no ritmo aí. Bom, treinador teimoso e departamento médico e diretoria incompetente. Sidney Neto manda aí essa mensagem. Tá? Podemos seguir com o superchat. Hermínio, tá? Grande Hermínio, abraço. Só vim para contribuir com a turma. Pepe é só mais do mesmo, precisa de um centroavante. Bota o nulo em campo, só substitui depois dos 15 do segundo tempo. Enquanto for Pepa, não consumo conteúdo, nem vou mais a jogo. É difícil. Isso está acontecendo e é outra coisa que a direção não percebe, né? É isso, vai se isolando, vai se isolando, vai se isolando. Aí vai perdendo a torcida, vai perdendo sócios, vai perdendo ânimo, vai perdendo jogadores, vai perdendo tudo, pô. Só para ficar assim no clubinho ali de 3, 4 no WhatsApp dizendo, porra, tá tudo certo, você é um grande presidente, você é um grande gestor de futebol, você é um grande executivo, é isso, pô. É para isso que estão lá. É para isso que estão lá, pô. Não é para atender a torcida. Uma torcida frustrada. Uma torcida que vai colocar cada vez menos torcedores nos jogos. Que vai transformar o estádio cada vez mais em um lugar ruim de se estar. Cássio, eu comprei o ingresso pro jogo de hoje. Deu até mais gente que eu imaginava. 13.500. Eu escolhi não ir. Eu comprei o ingresso, Cássio. Eu escolhi não ir. Porque eu já não consigo mais. Infelizmente, eu comprei no ímpeto. Mas depois assim, eu disse, porra, eu não consigo mais, velho. É a 6ª rodada, o 3º jogo em casa. E quantos estão iguais a mim?
E dos 13 mil de hoje, aí vai ser 11 contra o Cruzeiro, aí depois perde, aí vai ser 8, 6, 5. Sabe? É, é, é desanimador, né? É muito difícil. Vamos lá, mais superchat. Muitas vezes aqui, a maioria das vezes, melhor dizendo, a gente usa palavras onde trata tudo como tem que tratar, é claro, naturalmente, com educação. Mas assim, existem outras palavras que dizem melhor o que está sendo feito assim. Vamos dizer assim, pouca inteligência, vamos tratar dessa forma assim. É um momento de pouca inteligência nessa gestão do futebol, do esporte nesse momento. Álvaro Júnior, tá? Se Pepa não cair, é para largar de vez. Infelizmente, Álvaro. Eu acho que vai ser o treinador contra o Fluminense. Assim, e aquela coisa, se for o treinador contra o Fluminense, torce para dar o melhor, só que assim, vai ser a mesma coisa. É Pepa fazendo a mesma coisa para tentar resultado diferente e o torcedor do esporte torcendo porque tem que torcer e ponto. E segue a vida. É isso, você torce para que a bola entre. Só isso, você torce para que a bola entre e que depois as coisas deem certo, mas não dão, assim, não dão. O índice de erros é muito alto. É muito alto o índice de erros. Eu ri, foi no comentário aqui, foi esse, um de João Pedro, aqui no chat. Gordinho lésbico. Danos. Vendo esse time de Pepa jogar, deixa a impressão que nunca treinou. Não tem o mínimo de organização tática. É uma responsabilidade gigante tentar continuar com esse pseudo projeto. Mensagem aí revoltada. A bronca disso aí é que a gente tá. Eu acho que o time já foi perdido, pô. Já foi perdido. Nesse momento, na verdade, por quê? Porque ainda existe. Assim, o time já ficou. O time não foi hoje, não. O time já passou uns 2 jogos, já pelo menos. Estamos, Cássio, em 2023, depois que o Sport tomou 3-0 no primeiro tempo da Ponte Preta. E é onde a gente está. Não sei quanto tempo. Mas assim, onde a gente tá. Assim, o time desse, assim, já gritou na tela, na cara, não se captou, gritou de novo. Assim, nesse momento, eu confesso que no meu ponto, Fred, é mais uma dúvida, tipo, nesse momento eu tô curioso para saber o que seria, já porque como o time perdeu, o que seria o ponto de virada de trabalho. Nesse momento, eu disse, meu irmão, como eu disse aqui, eu nunca tinha visto o Sport perder tanto e ter o mesmo treinador. Nesse momento, já bateu a curiosidade. Até que ponto vai segurar um trabalho que simplesmente não acontece? Vamos seguir aí com o nosso Rosário de Lamentações. Essa a gente já leu, Márcio? Hoje é um rosário. Diogo Barbosa, tá? Se não demitiram depois de Autos e Red Bull, hoje não tinha motivo. O Pepe escalou e mudou corretamente. Não foi gol, a bola não ultrapassou totalmente a linha. Claro que não. Diogo, eu discordo de muitas das suas afirmações aí. A primeira frase dele foi correta. Assim, até a vírgula. Porque ele fala assim, ele dá a entender que contra o Autos e contra o Red Bull Bragantino ele teria trocado. Mas na hora que ele fala que hoje não tinha motivo, eu acho que tinha, Diogo. Veja, enfim, já falou aqui Arthur só se ele acha que aquilo não foi uma mudança que ele não viu problema. Aí é de cada um. Tem motivo porque nenhum time no mundo tem um treinador por jogo, né? É uma construção, é um processo. Nesse caso, é desconstrução. George Sanguineto, é normal um treinador com um retrospecto tão ruim ser mantido no cargo? Isso é mérito ou teimosia? Será que entendemos de futebol ou somos todos imbecis? Eu acho que somos todos imbecis. Aí. Eu também acho que somos todos imbecis. Acho que somos todos imbecis. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Somos todos imbecis. Eu prefiro, somos todos imbecis. Os errados somos nós. Essa eu falei. Nesse momento, já despertou minha curiosidade para saber até que ponto iria. Eu nunca tinha visto.
O momento atual do futebol é um momento disruptivo. Está se tentando fazer coisas diferentes e tal, e é isso aí. Veja só, porra, muita gente chama de fire, aí eu sou um cara otimista, pego os números. A sensação que eu tive ao escolher não ir para esse jogo de hoje é uma das coisas assim mais, né? O cara sabe, pô, parece que o cara adivinha o que vai acontecer, sabe, Cássio? Parece que o cara adivinha, tipo, porra, vou levar um deslocamento enorme, passar uma hora para ir. Eu achava até que ia perder o jogo, independentemente do gol do Fortaleza, porque eu achava que o Fortaleza tá com um time mais encorpado. Quando saiu a escalação, eu disse, pô, um time... E eu assisti o primeiro tempo, quando acabou o primeiro tempo, eu disse assim, jogou fora a chance de vencer, porque eu imaginei, agora Vojvoda vai botar melhor, a cavalaria no intervalo, aí Vojvoda volta. Ainda voltou Kevin, comigo. Inclusive jogou bem. Mas volta só com o Kevin. Só com o Kevin. Você vai ter mais aí uns 15, 20 minutos. Mas veja, só essa mudança, o Fortaleza já começou a ter um perigo que ele não teve no primeiro tempo. Exatamente. Tirando aquele lance um entrou jogando lateral, bem, né? Um entrou jogando bem. Dá mais uma lida aí no Superchat para adiantar. Cássio, ainda devemos esperar uma melhora de atuação de paciência. O Sport não tem atacante para finalizar. Não conseguimos nem jogar por uma bola. Cássio, depois responde, a gente vai entrar daqui a pouco nos Não, mas a resposta é muito rápida, Fred. É só dizer, Siqueira, nesse momento, paciência deixou de ser um jogador que se apresenta para o jogo, não tem como avaliar. O cara nunca está à disposição, pô. Vamos seguir aqui com o Superchat, já que a gente está perto aí de dar uma enxugada grande. Essa gestão achou que a melhor opção era empatar. Emprestar. Desculpa, li tudo errado. Volta aqui, tá? Embaixada Canina. Essa gestão achou que a melhor opção era emprestar Coutinho e trazer Arthur. O Sport está me fazendo ter saudade do infeliz quando a opção é Arthur Souza. Veja, Coutinho não dá para comparar com Arthur. Coutinho é muito mais jogador que Arthur. Teria feito raiva? Teria. Mas não teria feito tanta raiva não, meu irmão. É muito mais jogador que Arthur. Imagino que seja mais caro. E tenha tido um balanceamento na folha. Se não for, se um dia a gente descobrir que o cidadão aí tá na faixa salarial de Coutinho, aí, meu velho, a fila do perdão vai ter que ser... Mas para ser justo, Arthur Souza não estava na fila do perdão não, viu? Era não. A fila do perdão é só... Porque até para a fila do perdão tem limite. Não tem... Carlos Alberto e Matheus. O Gordinho de novo, tá? O Sport está com um azar tão grande que esse lance anulado poderia ser responsável pela demissão de Pepa. Agora, provavelmente, vamos ter que aguentar ele até a derrota contra o Fluminense. Eu vou dizer o seguinte, eu tô achando que mesmo que se perder do Fluminense, ele não cai, não. Eu acho que agora a gente entrou em 2023, Cássio. Vai até a parada da Copa. Eu acho que ele vai. Eu não sei mais até onde vai, não. Acho que a gente entrou em 2023. Essa direção de futebol, de vez em quando, assim, o Náutico deu um mês para Marquinhos Santos. Um mês. Aí joga com o Itabaiana, perde o Itabaiana, cai Marquinhos Santos. O Náutico, para dar um exemplo, como de vez em quando os caras simplesmente fazem merda, porra. Assim, estão ali e tem escolhas ruins. O Náutico, na hora que termina o Pernambucano, parou a Copa do Nordeste sem jogo lá do grupo do Náutico. Apareceu um mês de intertemporada. O trabalho já era bastante questionado, né? O trabalho de Marquinhos, mas deu lá um mês. Independentemente de, meu irmão, aí, de o erro ter sido demitir o primeiro jogo, mas demitiu o primeiro jogo, perdeu a estreia, demitiu. Então, aí eu tô pensando assim, vai parar até a Copa. Aí, de repente, vai dar o período da Copa parado. Aí, quando volta da Copa, perde um jogo na volta e troca. Assim, eu não consigo... repito, eu já tô curioso, Fred, para saber o que é que precisa acontecer. Porque... Inclusive... Os pontos de mudança já passaram aí algumas vezes. Inclusive, eu não acho que a janela é o melhor recorte para mudar. Eu acho que o melhor recorte é antes. Justamente para quem chegar, ainda ter alguns jogos para tentar encontrar algo, reconhecer, testar, mudar, porque quem chegar, velho, a gente já viu isso já que o Maestro citou de exemplo o Náutico, Hélio dos Anjos chegou no Náutico e acionou Ryan como zagueiro na frente de Felipe. E Ryan entrou e errou. E Felipe era o terceiro zagueiro
Hélio inverteu essa ordem, né? Colocou o Ryan como terceiro e Ryan errou hoje. Então é comum um treinador que chega, ter jogos, e aí se esse treinador chegar já no recorte da paralisação, né, para o Super Mundial, ele vai treinar, e quando chegar os jogos, um mês depois, quando chegar nos jogos, aí que pode começar a acontecer os erros, os testes, as falhas. Tem outro ponto ainda, JP. Tem outro ponto. Eu só quis dar um exemplo, só traçando um paralelo com o Marquinhos Santos. Estou dizendo que tem que trocar. Se trocar depois da Copa, significa, na hora que parar para a Copa, significa que seriam mais 6 jogos. O Sport não pode dar esses 6 jogos, não. O Sport não pode abrir mão desses jogos. Veja, 5, né? O jogo do Flamengo não deve acontecer. Foi adiado, provavelmente adiado. Tipo, 5 jogos. O Sport não pode ter 5 jogos achando que de descarte, pô. Não tem. Ou é muita convicção, e se for muita convicção, beleza, vai com o peito até o final, e é isso aí. Inclusive porque tem a brecha de uma janela também nesse período. E esse treinador, e quem chegar precisa participar disso. Veja, se não chegar com 9 pontos, tá? Se não chegar ali com 8 no ruim, 9 pontos, não tem jogo. Não tem campeonato para ir buscar, não. 9 pontos, já estou dizendo assim, vai ser lanterna, tá? Mas vai ser um lanterna a 4 pontos, sabe, do 16º. Agora, você vai parar pro Mundial. Lanterna a 8 pontos do 16º. Ah, morto. Aí não busca não, meu amigo. Não tem esse não. Tá? Não tem esse. Vamos começar as análises individuais, tá? Para que a gente possa dar sequência aí ao nosso programa com mais velocidade. Ainda tem o Fortaleza, tá, Cássio? Vamos ser mais objetivos aqui. Até porque acho que o foco principal já foi tratado, né? Que é o treinador. Eu acho que a gente pode até começar pelo treinador, Cássio. Você avalia como muito mal ou mal para esse jogo de hoje? A escalação, não, como eu falei aqui, a escalação não achei, sobretudo da forma como se desenhava. O grande erro dele, para mim, assim, foi a entrada de Arthur Souza. Sim. Talvez a demora de Atencio, tá? Se querendo ou não, Atencio bota ali, já correu 60 minutos. E a sensação de bando no segundo tempo, sempre que faz muitas mudanças. Sempre como se assim, não fosse treinado, né? Isso, toda vez que mexe, assim, desorganiza demais. Não é muito mal, não. É mal. Mas é mal dentro de um nível onde ele teve toda a chance para ir bem e simplesmente não consegue. Então, a gente fica com mal para Pepa, tá? Mais uma avaliação negativa aí para o treinador nessa partida. Kaique França, Cássio. Uma boa defesa, seguro das bolas aéreas, né? As intervenções muito simples. E no gol não validado, um possível gol não validado, não tem o que fazer não, meu irmão. A bola bateu ali no ângulo ali, não teria. Eu acho só que ele mostrou muita insegurança nos recuos, tá? Assim, 2 vezes ali no segundo tempo, ele chutou 2 bolas para lateral. Não é porque ele errou o chute, não, é porque ele não estava com segurança para chutar a bola para frente, assim, ou ter um pouco mais de calma no recuo do zagueiro. Eu achei assim meio problemático, mas nada que diminua a nota dele, não. Para mim é razoável. Só razoável, então? Razoável aí para Kaique França. Não, tu acha que sim. E se oscilar seria para bem, mas é porque eu acho que não fez uma boa partida, porque o Fortaleza. Mas pode ser razoável. Uma bola na barra só. Foi uma boa defesa, mas também foi uma bola. João Silva. Esses recuos para ele, por exemplo, esses 2 que eu citei, foram de João, por exemplo. Eu acho que colocou o goleiro numa posição desconfortável. Bola na direita, como o Guga Love fala aqui, né? Alguns desses recursos foram na direita, não na esquerda dele. Mas é isso que eu tô dizendo, pô. Não é isso que Sim, só reforçando. Ah, tá. Porque parecia que eu tava falando outra coisa. Então, eu colocaria como razoável, tá? Assim, acho que na saída de bola, assim, não tava tão bem, não. Eu também coloco como razoável João Silva. E aí, Cássio, a gente já chega no jogador que, para mim, é a análise mais difícil do jogo. Porque
Houve um momento na partida que eu estava considerando o Chico o melhor jogador do Sport em campo. E aí Chico vem e comete o erro mais grave do Sport no jogo, né? Que é todo o lance, que Pra mim vai gera ser todo o mal. lance e toda a Porque polêmica. além desse lance, tem o do primeiro tempo também. Ele salva um, mas o primeiro lance É das do costas Pikachu. dele, né? O lateral, né? É. E foi a mesma coisa, perdendo tempo na bola aérea por cima. Foi um lance até que remete a esse do gol do VAR. Então, para mim, é mal. Os erros foram muito graves, né? De erros graves. O do segundo era ainda mais fácil Não, o do segundo é ridículo, Cássio. Hã? O segundo é ridículo. É absurdo. Então, Márcio, pode colocar aí mal para Chico, tá? Vamos então para os laterais. Hereda. Eu acho que Hereda ele começou fazendo a partida ruim, errando bolas perigosíssimas na saída. Depois, ainda erra uma bola que o Sport trabalhou muito bem a jogada ofensiva, muito bem, ele adianta. Aí ele toca uma bolinha, bola para a linha de fundo, né? Depois teve uma recuperação no jogo e depois oscilou negativamente de novo. Para mim é razoável, Fred, porque ele teve uma parada boa, mas assim, o negativo puxa ele também, tá? Não, sim, para mim isso é de razoável a mal, né? De razoável exatamente, é completar isso. Inclusive é de inclusive é de razoável a laranja, não é de razoável para. Eu acho que foi razoável com. Eu tô quase. Tu tá quase indo para mal também, né? Eu pode colocar mal, viu? Ou então. Não teve, pode ser mal. E Cariús mal. Cariús contribuiu pouquíssimo. Mas, veja só, foi um mal. Melhor que qualquer outro da esquerda. Exatamente, meu irmão. Isso assim, pelo menos, então, assim, é um mal, mas deixa. Mas deixa, exatamente. Esforçadíssimo. Pô, outra dinâmica, pô. Tipo, é um mal, mas não é um mal comprometedor. Desse caso, foi um mal, assim, voltando, a parte técnica errou, assim, mas a presença dele ali no setor é muito melhor do que um zagueiro como lateral. Lucas Aragão manda aí um superchat dizendo que acha que Chico foi o pior em campo, né? Foi o que gerou os dois erros mais graves. Mas eu acho que ele salvou também muita bola. Acho que salvou uma, na verdade, mas. Zé Lucas, Cássio. Bem. Um menino. Chegou a estar muito bem, mas perdeu força no segundo tempo. Já vai pegar o lugar de Duqueiroz, provavelmente, né? Não é possível que não pegue, mas eu acho que ele vai virar reserva. Não, pronto, aí tá aí, é um bom debate. Eu não faço a menor ideia, tendo Rivera, Duqueiroz e Lucas e Sérgio Oliveira, vamos dizer, para colocar Sérgio Oliveira está à disposição, para não colocar três zagueiros, ou seja, ele tem Sérgio Oliveira, tem Duqueiroz, Zé Lucas e Rivera. O que é que Pepe escolhe? Eu não faço a menor ideia. Eu não duvido. Agora, eu não faço a menor ideia, mas Zé Lucas deveria. Rivera. Eu não duvido ele tirar o Rivera ou Zé Lucas. E deixar do Queiroz? Eu não duvido. Eu faria o seguinte: para mim, a partir de agora, a dupla é Rivera e Zé Lucas. Para mim, a partir de agora. Não tem como tirar o menino do time. Não tem como. Até que ele tenha uma sequência que ele ainda não teve como profissional, uma sequência de jogos ruins. Eu não estou dizendo jogo, isso é uma sequência. Até que ele tenha algo que ele ainda não teve, ele não pode perder espaço, não. Porque, de fato, Fred, o volume de boas partidas de Zé Lucas é muito acima dos momentos de regularidade que ele vem demonstrando. Enquanto de Duqueiroz, por exemplo, não é dessa forma. Então, assim, ótima foto essa aí. Muito bem o menino, muito bem. Muito bem no primeiro tempo, perdeu força no segundo, né, cansou, mas ainda assim não comprometeu em nada. Tá? Muito bem, Zé Lucas. O maior erro dele foi tentar dar um chute ali de fora da área. É horrível. Uma bola que poderia ter trabalhado. Mas eu acho que aquilo ali já também, meu irmão, pelo menos arrisca. Foda o Sport aquele jogo contra o Bragantino, que ciscou e não saiu um chute. Aquilo é muito pior, pô. É isso. Tinha o direito de dar um chute também. Recuperou 300 bolas. Pode permitir que dê um chute. E aí a gente chega em Duqueiroz, Cássio, que pra mim fraco hoje, viu?
Mal. Ele costuma ser quase o amarelo do Queiroz. Hinaldo aqui. trouxe um ponto aqui. Zé Lucas foi responsável pela expulsão de Tite ainda. É verdade. Do Queiroz, hoje, teve mais campo para jogar, menos obrigação de desarme, e achei assim. Agora, deu uma bela bola, né? A última bola do primeiro tempo, que é o segundo gol que Carlos Alberto perde, é um lançamento do Queiroz. Mas Ele que dá insuficiente aquela bola lá de trás. É insuficiente. Eu acho que ele foi mal. Lucas Lima foi bem durante boa parte do jogo. Durante boa parte do jogo, o Lucas Lima foi bem, gerou chances. Eu acho que sustentaria o bem, tá? Apesar Eu de também sustento. Ele caiu como o Zé Lucas caiu. Como todo mundo caiu no segundo tempo. Mas gerou aí 4 chances de perigo. Né? Inclusive chutando, ele bateu de direita. Ainda um chute que João Ricardo defende, vai botar para escanteio. Isso. Essas fotos eu acho que são do álbum do Esporte, não só para confirmar mais. Isso. Do Paulo banco Paiva. de imagens do Esporte. Chegamos então aos atacantes. Tá? Barleta, para mim, razoável, para mal. Não conseguiu trabalhar em uma jogada ofensiva, ele não conseguiu. Eu colocaria mal hoje. Eu também. Porque ele tentou no primeiro tempo e no segundo, quando ele foi para a esquerda, acabou. Eu iria como mal para Barleta. Não por muitos erros, mas por pouca participação. Isso. Ele é um jogador liso, tentou até driblar, mas dessa vez não conseguiu passar muito não pelos marcadores, não. Paciência, que jogou 40 minutos, Cássio. Mal. Teve uma chance. Ainda consegue dar uns passes, né? Interessante, mas parece porque muito frágil. A comparação está muito baixo, né? A gente, toda vez que a gente fala isso, a gente fala comparando com o que vai entrar depois, assim. Mas se for comparando com um centroavante que o ajude na primeira divisão, tá abaixo, tá abaixo. E não tá conseguindo ter sequência, né? Assim, enfim, já saiu com 40 minutos do primeiro tempo, mal. E saiu correndo. Não podia aguentar mais 5 minutos não em campo. Para o time não precisar fazer uma substituição ali. Enfim, para botar Arthur, que é um cara que não contribui com nada. Mas já. Carlos Alberto, Cássio. Puta merda. Porra, o primeiro gol dele, assim, a bola vai bem trabalhada. Só vai encher o pé. Eu pensei assim, ele vai errar a barra. Mas eu não imaginei que ia sair uma cafofa daquela, não, pô. Ele poderia dar um chute forte, errou a bola, mas o cara vai uma cafofa no meio do gol, aí João Ricardo defende. A segunda, ele teve o mérito da característica boa que ele tem, que é a explosão de velocidade. Foi o único momento que isso realmente funcionou, porque ele perdeu uns 2 lances para Tinga, viu? Desse jeito, só para deixar claro, para Tinga. Tinga experiente, com idade avançada, mas na experiência de saber que o jogador não sabe onde parar. Teve um lance que foi muito engraçado, meu irmão. Ele foi para a linha de fundo, a impressão que deu é que o campo era maior, que ele achava que ia ter mais campo ainda. Ele não conseguiu parar o lance, virou tiro de meta. Mas nesse lance, no finalzinho do primeiro tempo, teve a explosão, ele conseguiu vencer, mas aí no fim das contas a finalização não vai nem na barra, pô. Então, e até como o Cabral falou, o encaixe de Hereda e Barleta, ainda que a gente pode ver que a gente deu mal para os dois. Mas o encaixe no primeiro tempo de Barleta e Hereda existiu. O de Carlos Alberto com Cariús, assim, estava muito abaixo. Então, e a outra coisa que a gente fala, não é café com leite, pelo contrário. É um jogador caríssimo e aí, no fim das contas, não consegue entregar um gol. O treinador se queixa, mas mal. Mal ou muito mal? Mal, né? Eu vou colocar muito mal. Porque foram 2 grandes chances que ele teve. E fora isso, todas as outras jogadas bizarras. Exatamente, não acontece nada. Cai com a bola, sai com a bola. Não conseguiu, ele foi anulado por Tinga, fez uma boa partida. Quando ele traz, acho que Tinga fez uma boa partida do lado de Fortaleza. Isso, E um dos motivos foi pelo fato que ele estava tendo o Carlos Alberto como um contraparte. Então, paciência ficou mal. E Carlos Alberto muito mal. Muito mal. Ô, Márcio, tenta escurecer um pouco aí o muito mal, porque tá muito parecido.
Tenta escurecer um pouquinho esse vermelho aí do muito mal, que tá muito, muito próximo aí o laranja do vermelho, do muito mal. Jogo depois, pouco menos que isso. Mas enfim, depois a gente vai para esse preciosismo aí, tá? Mas assim já tá bom, que já dá para diferenciar dos outros, tá? Vamos para os reservas, Cássio. Começar com o Arthur Souza, que para mim é outro que leva muito mal. Muito, pelo amor de Deus, pô. O cara que não consegue. Atacante, 196 minutos jogados na Série A. Se fosse Nenhum o caso, chute a né? gol. Porque, para mim, meu irmão, veja só, é sem nota, Fred. Assim, assim, eu não Pode, é consigo muito avaliar. mal. Muito mal, é um negócio assim, é angustiante, pô. E na hora que teve a escolha, aí o treinador já foi chamado de burro, o jogador já entra vaiado. Tipo, entender a atmosfera de um estádio é importante também. E é o tipo de coisa que não se pensa. Tipo, vamos preservar o jogador, não tem nada disso. Aí o jogador entra pressionado. Pô, o cara vê lá 14 mil pessoas enchendo o saco do cara. Pô, isso atrapalha a atuação de um cara que já não vem atuando bem. Então, nessa aí, Pepa mandou muito mal, mas Arthur Souza, infelizmente, no seu quinto jogo pelo Sport, quinta participação em 6 jogos, inacreditável. Muito mal. Guilherme Braga diz aqui: Carlos Alberto é um Ricardinho de flash piorado e com lente de cerâmica. É muito piorado. Pô. É muito piorado. Ricardinho, meu amigo. É o de 2000, mas tem outro problema. Ricardinho também não era muito bom jogador, não. Mas o problema é que faltou uma frase, Braga. Faltou um detalhe, Braga. É um Ricardinho muito mais caro. Assim, tipo, muito, 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 muito mais caro. Assim, eu acho que o lente de cerâmica que ele quis dizer talvez seja uma referência aí ao preço. Gourmetizado, né? Que eu acho que foi. Ele escreveu isso em outro chat ou superchat. Eu vi que passou aqui na tela. Havia, Cássio. Mandou uma boa. Dos criadores de Verde Paulo Sérgio, está vindo aí o Branco Arthur Souza. Que é quando o cara joga, mas parece que não joga, não mas assim, você não consegue nem dizer que o cara foi muito mal. Você consegue dizer sobre Branco Arthur Souza. Cássio, Tite Ortiz e Atêncio eram um desejo, né, para começar o jogo, um deles pelo menos, vem sendo assim, e tiveram atuações apagadas, né, quando entraram. Mas impressionante como o time também não mostrou nenhuma organização, né, com eles em campo, mas os dois tiveram atuações bem apagadas, né? E no momento que o Fortaleza já começava a encaixar, o Sport nunca utiliza o que tem de melhor nos melhores momentos da partida, Fred. Assim, é um negócio assim impressionante, pô. Na hora que o Fortaleza começa a encorpar o time, aí tá passando, o bonde da história passou já, pô. Não é desculpa, não. Atêncio e Tite Ortiz poderiam ter ido melhor. Mas assim, mas no fim das contas, o Sport nunca tem a capacidade de usar uma formação melhor de sua parte no momento que o jogo seja mais propício. Aí o jogo começou a sair do controle. Mas assim, Tite Ortiz mal, Atêncio de razoável para mal. O primeiro chute dele, ele pegou a bola, Dani Mauro fez um comentário, o cara olha para frente, pô. O cara olha para frente. Já chega batendo, E acertando a barra, né? Assim, é importante também. A André diz aqui que Arthur Souza merece um bem como zagueiro do Botafogo, né? Cortou ali uma das melhores finalizações do Sport. Vamos lembrar, tá? De quando a gente for analisar o Botafogo, colocar Arthur Souza como. Do Botafogo, não, desculpa. O Fortaleza. Que, na verdade, André falou Botafogo, me levou ao erro. Como um dos zagueiros do Fortaleza. Na análise do Fortaleza, a gente bota Arthur Souza como zagueiro. Sim, Cássio, mas perdão, eu acabei que não concentrei na sua conclusão. Mal para Tite Ortiz e acho razoável que razoável e mal para Atêncio. Eu também fico dessa forma. E sem nota para mim é Lobato, velho. Totalmente sem nota. Totalmente sem nota. Não existiu jogo depois que ele entrou. Não existiu jogo depois que ele entrou. Ele, inclusive, ele é chamado para entrar na hora do caos, né? Então ele já fica ali 7 minutos sem saber se vai entrar 1-0 ou 0-0.
Ele é chamado para entrar e justamente fica esperando a decisão do VAR para fazer a substituição dele. É isso. Domingo que vem tem mais. Contra o Esse do lado do domingo Sport. Cássio? Nem sei, deixa eu ver aqui. Falei até piloto automático, foi mal. Deixa eu ver se aparece aqui. Sábado. Sábado, né? Então é isso. Essa é a nossa avaliação do esporte. Tá? Lê mais 4 superchats aqui para a gente acionar JP, que já deu aí um gole de água, já lubrificou aí as cordas vocais para trazer em alto e bom som a análise do Fortaleza. JP, que quem foi do 45 Minutos Raiz vai saber o que são o que significa a mudança nas cordas vocais. Hoje é Dolby total. Bruno Souza, certeza que o Sport não venceria quando Arthur entrou. É uma ducha de água fria muito grande, tá? Vamos lá. João Vitor Teixeira de Melo, na opinião de vocês, Pepa será demitido? João, eu tô no mesmo universo de 2023. Só que a diferença entre a minha forma de lidar com a repetição de 2023 e a gestão do esporte é que eu espero ter aprendizado, no meu caso, ter capacidade de aprendizado. Então, eu espero realmente, sabe, João, que eu não fique aqui a cada programa elevando o tom, aumentando críticas, sabe? Eu espero ser mais resignado. Eu espero ser mais resignado. E entender que este é o esporte atual, essa é a marca dessa gestão. E pronto, eu não vou ficar aqui esculhambando todos os programas, o presidente, o vice-presidente de futebol, porque em 2023 foi assim, a gente foi elevando o tom, elevando o tom, elevando o tom, elevando o tom, elevando o tom. Já não tinha mais onde elevar o tom. Se na sexta rodada a gente foi elevando o tom, na 38ª a gente tá entrando aqui fazendo o quê? Tá? Então, assim, eu vou ser resignado, velho. Eu vou ser resignado. Eu acho que eu acho que Pepa não cai, velho. Eu tô achando que essa é a linha dos caras mesmo. E pronto. Tá? E a gente aqui vai comentando jogo a jogo, vai sendo repetitivo, vai se arrastando. E pronto. Vai fazer o quê? Vai entrar lá e arrancar os caras do cargo? Não vai. Vai ficar xingando e se expondo e não adianta. Adiantou em 2023. Adiantou em 2023. Adiantou Fred, Cássio, Cauê, Celso, JP, todo mundo que entrava aqui. Meu Deus do céu. Se trocar. No final das contas, se tivesse trocado faltando 2 jogos, tinha resolvido. 2 jogos tinha resolvido. Se depois do empate com o Atlético Goianiense aqui tivesse trocado para o jogo de Salvador, tinha resolvido. Adianta a gente repetir tudo que a gente falou em 2023. A gente viu o Sport em 2023 definhar. E a gente aqui era uma romaria repetindo as mesmas coisas e nada mudava. Então a gente está vendo o Sport definhar. Aí o papel é comentar e pronto, e comenta. Pronto. A gente traz os números, a gente mostra, a gente repete, a gente bate na tecla, mas a gente vai fazer o quê? Tá? É isso. É ser mais resignado, entender que esse é o modo de trabalhar e comentar em cima do modo de trabalhar desses caras. Ponto. Vai fazer o quê? Agora, a conta, e não é nossa, a conta desse trabalho pode ser muito alta, né? Assim, é muito alta. E aí, para quem sugeriu que vai haver uma fila do perdão, vai ter que, de alguma forma, encontrar um jeito de pedir perdão a todos que não vão estar na fila. Ou algo de uma mudança muito radical acontece no meio desse caminho. Porque eu vou dizer algo até básico, sabe, Cássio? Se Matheus Alexandre não está funcionando, se Carlos Alberto não está funcionando,
os investimentos altíssimos, se você trouxe Atencio para ser banco, se Sérgio Oliveira parece desinteressado, que tal mudar? Quem sabe um outro treinador não consiga encaixar Matheus Alexandre, porque Matheus Alexandre jogou 2 anos no Cuiabá e não foi horrível. Porque Carlos Alberto no Botafogo não era esse Carlos Alberto horrível que tá aí também, não. Ele era ruinzinho. Mas o que tá aí, que toca na bola, domina e cai. Que tal mudar? Até para ver se os seus jogadores que você contratou e gastou milhões passam a render, porque às vezes muda o treinador. E um novo treinador faz um novo encaixe, traz uma nova perspectiva e o cara começa a render. Às vezes é isso. Às vezes é um treinador chega aqui, ó, opa, em vez de fazer isso aqui, faz esse movimento aqui, encaixa aqui, vamos fazer uma linha de 3. Treinadores existem para isso também, tá? Para extrair o máximo e o melhor dos seus atletas. Será que Pepa está extraindo o melhor dos seus atletas? Por que Fabrício Domingues jogava muito mais com Souza do que com Pepa? Por exemplo. Por que Fabrício Domingues jogava muito mais com Souza? Porque ele não. Será que é só o Fabrício Domingues que é um maluco que entra em campo e joga por si só? Ou será que existe algo ali que está ficando desconfortável para ele jogar? Eu acho que tudo isso tem que ser considerado. Vamos virar aqui para o Fortaleza, tá? Porque a gente tem uma noite longa aí pela frente. Ah, o melhor em campo, faltou o melhor em campo. Para mim, Zé Lucas. Zé Lucas. Para mim, Zé Lucas. É até fácil, inclusive.